Bom, o Lula esteve no Rio Grande do Sul e deu uma entrevista à Rádio Gaúcha. E você vai conferir agora um trecho, né, da sua fala, especialmente quando ele responde sobre o atual regime que vigora na Venezuela, cujo ditador está no poder já há mais de uma década, perdeu as eleições presidenciais do último dia 28 de julho, tudo comprovado, derrota essa reconhecida pela União Europeia praticamente na sua totalidade, que é composta por cerca de 30 países, pelos Estados Unidos, que são a maior democracia em vigor no planeta, considerado o bastião da liberdade, e muitos outros países da América do Sul, América Latina. Aqui na América do Sul, nós temos a manifestação de reconhecimento da vitória da oposição lá na Venezuela, do Milei, que é o presidente da Argentina, e outros mais. O Lula, desde então, vem, juntamente com a sua diplomacia de botequim, que é liderada pelo assessor especial da Presidência da República, Celso Amorim, tentando de todas as formas passar pano para esta figura nefasta que tiraniza o seu povo, que já praticou diversos crimes contra a humanidade, que tem um pedido de prisão lá nos Estados Unidos, porque é visto como um narcotraficante. A Venezuela é considerada hoje um narco-estado, e veja aí o que o presidente do Brasil, uma das maiores economias do mundo e que até 2019 era uma das democracias mais sólidas do planeta, diz sobre esse regime vagabundo da Venezuela. Presta atenção. Veja, não tem problema. Quando o Maduro coloca em xeque as eleições no Brasil... Veja, não tem problema. Ele tem o direito de colocar. Não vou impedir que ele coloque. O que eu quero saber é o seguinte. Aqui no Brasil, se o cidadão entrar na internet, ele vai saber quantos votos o Lula teve em cada cidade do Rio Grande do Sul. Porque a gente está falando de uma democracia. É lógico. A Venezuela vive uma ditadura ou uma democracia? Eu acho que a Venezuela vive um regime muito desagradável. É uma ditadura? Uma briga, não acho que é ditadura. É diferente de uma ditadura. Sabe, é um governo com viés autoritário, mas não é uma ditadura como a gente conhece tantas ditaduras nesse mundo. O que eu acho é que a Venezuela é um país interessante para o Brasil, é um país que tem quilômetros de fronteira com o Brasil, é um país que o Brasil chegou a ter quase 5 bilhões de superávit comercial, é um país que pode ser um grande parceiro do Brasil na construção de uma força política Tudo bem, esse é o Lula, presidente brasileiro, em entrevista à Rádio Gaúcha, no Rio Grande do Sul, dizendo que a Venezuela não é uma ditadura, é um regime desagradável, com viés autoritário. É assim que ele trata o regime na Venezuela e passa pano para o ditador Maduro, e, como eu já disse, trata o seu povo com crueldade. Isso é exatamente o significado de facínora. Facínora é aquele ditador insano, aquele tirano que trata o seu povo com crueldade. E tanto é que nós temos hoje na Venezuela, depois das eleições do dia 28 de julho, envolvendo pessoas que resolveram sair às ruas para protestar contra o resultado apresentado pelo CNE, que é o Conselho Nacional Eleitoral lá da Venezuela, sem apresentar o histórico, né, das urnas, enfim, as atas, como todo mundo sabe. Mais de 2.000 pessoas presas, outras foram sequestradas, entre essas tem líderes da oposição que não se sabe nem onde estão, sem falar nos inúmeros crimes contra a humanidade praticados contra pessoas na Venezuela desde que este regime vagabundo se estabeleceu lá na figura do então ditador Hugo Chávez, parceiro e comparsa, como é o atual presidente, do presidente brasileiro, tá?
pessoas que foram torturadas na prisão, indivíduos que tiveram as suas partes íntimas ou suas genitálias queimadas, né? Com ponta de cigarro, inclusive, os mais diversos tipos de torturas. Para o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ou somente Lula, isto não é uma ditadura. É um regime desagradável, com viés autoritário. Por quê? Porque é seu comparsa, assim como é comparsa de muitos outros facínoras na América Latina. Este indivíduo que preside o Brasil é um dos criadores do Foro de São Paulo, cuja primeira reunião aconteceu em 1992, em São Paulo, juntamente com o então ditador cubano Fidel Castro, hoje morto, que reúne mais de 170 partidos de esquerda da América Latina e que tem como projeto de poder dominar a América Latina. E o projeto é exatamente este da Venezuela. Vamos provar que é o mesmo projeto. Quais são as semelhanças entre o atual regime brasileiro e o da Venezuela? Perseguição a opositores, fim do Estado Democrático de Direito com a total negação do devido processo legal e da forma como se pratica esse devido processo legal, que é através do sistema acusatório aqui, que foi completamente invertido. Para que se tenha uma ideia, hoje, no Brasil, o ônus da prova cabe a quem é acusado e não a quem acusa. O ônus da prova, pelo sistema acusatório, cabe a quem acusa. A quem, por exemplo? Ao representante do Estado, que no caso aí é o próprio Ministério Público, ou federal, ou Ministério Público Estadual, com projeto de censura das redes sociais, com o aparelhamento das instituições e da justiça, como a gente vê no Supremo Tribunal Federal, que hoje, pela primeira vez, palavras da boca do próprio Lula, tem um ministro comunista, que é o Flávio Dino, e etc. Então, as semelhanças de que o projeto é o mesmo, de que ele é idêntico, de que ele é semelhante ou de que ele é igual, estão aí, né? É só a pessoa fazer o mínimo de reflexão e ter a capacidade de analisar aquilo que recebe em termos de informação, que é o que a grande maioria do povo brasileiro, especialmente aqui no Nordeste, não sabe fazer ou não gosta de fazer. Quando a gente ouve essas coisas, quando a gente lê alguma coisa, quando a gente vê alguma coisa, é preciso que você pare, pondere, que você reflita sobre aquilo, que você analisa. Primeiro, você não se preocupa com quem está dizendo, com o mensageiro. Você se preocupa em saber se a mensagem do mensageiro é verdadeira, se há alguma fundamentação naquilo que o mensageiro está colocando. Não é assim, infelizmente, que a maior parte da população faz. E é por isso que figuras como Maduro, como Ortega na Nicarágua, como o Petro na Colômbia, como o Lula aqui no Brasil e tantos outros espalhados pelo mundo acabam chegando ao poder, fazendo tudo o que a cartilha do viés de poder deles diz que é para fazer, e o povo, né, embriagado, sem conseguir enxergar. Eu particularmente fico com o que disse o Nobel da Paz de 2010, um cara chamado Mário Vargas Llosa. Abro aspas, isso aqui não é frase minha. Lula é um mero vagabundo que gangrenou a democracia brasileira com a corrupção. Fecho aspas. E aí ele justifica, mostrando toda a corrupção do Lula e do PT. Aponta o mensalão,
que foi a compra de deputados no Congresso Nacional, aponta o Petrolão e tantos outros escândalos de corrupção que foram praticados pelo lulopetismo aqui no Brasil para justificar essa sua afirmação. Mário Vargas Llosa, Nobel de Literatura em 2010, foi quem proferiu essa frase.